Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de hoje assim rezamos: eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Quando em qualquer aflição clamarem por mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para sempre. Ouvi a minha voz, assim serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Andaram para trás e não para frente. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Então, se por um lado tem essa insistência de Deus para salvar o seu povo, para corrigir, para estar próximo, tem o descaso do povo. Obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então, agora Deus fala, depois de explicar ao profeta, ele envia o profeta para dizer: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Então vem aquela expressão que é a mais dura. O profeta é aquele discurso que ele faz no templo de Jerusalém. Esse profeta ele foi muito perseguido, o profeta Jeremias, até porque com muita transparência dizia para o povo de Israel aquilo que não estava bem. Então o profeta, quando faz isso, ele não é aceito nem na sua casa. Ora, este desejo de que se volte ao Senhor, nós encontramos no Salmo 94. É um importante salmo para a liturgia das horas, que é aquele mais usado como o primeiro salmo do dia, que é um salmo invitatório, um convite a rezar. E ele começa com essa expressão tão cara da língua portuguesa, Oxalá. Oxalá ouvisseis hoje sua voz, que o Senhor permita que nós escutemos a voz do Senhor. E a primeira estrofe é um convite para que nos unamos em torno do Senhor. Vinde exultemos de alegria no Senhor, aclamemos, caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Com 4 verbos tem essa insistência para que nós nos dirijamos ao Senhor, para que nós busquemos o Senhor, caminhemos em sua direção. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos seu povo e seu rebanho. Se estabelece uma relação direta entre o povo e seu Deus, entre a ovelha e o pastor. Então, por isso que nos sentimos acolhidos por esse Deus. Não temos temor de ir ao seu encontro, de nos aproximar desse Deus maravilhoso. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis o coração. Quando vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Ver a obra de Deus ainda não é garantia de salvação. É a palavra de Deus que nos ajuda a interpretar a obra e a entrar nela. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos mover o nosso coração. Então, meus caros, é isso que nós precisamos estar atento do tempo de Quaresma. De fato, nós durante o dia vemos tantas maravilhas, obras de Deus que são esparramadas na nossa vida, na igreja e no mundo, mas é preciso a palavra de Deus para que nós possamos converter o nosso coração, a nossa vida. É a palavra que é viva e eficaz e vai produzindo frutos na nossa vida. Vocês ouvem, enquanto eu faço esse momento de reflexão, a música da reforma do santuário. Colaborem, nos ajudem nessa iniciativa. No Evangelho de hoje, antes do Evangelho, na aclamação, voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. A experiência com Deus deve também nos trazer essa certeza da bondade, do amor do nosso Deus, da compreensão do nosso Deus, que não abandona o seu povo. Jesus estava fazendo um exorcismo no início do Evangelho de hoje, de Lucas, e então as multidões ficaram admiradas. Mas alguns diziam, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam um sinal do céu. Vejam esse paradoxo. Estão vendo já um sinal e pedem mais sinal. E ao mesmo tempo tem uma parte que está dizendo que ele está fazendo isso pela força do próprio demônio, Beelzebul. Então, Jesus, conhecendo o pensamento deles, vai dizer assim: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Ou seja, não tem nenhuma lógica dizer que Jesus está expulsando o demônio pela força do demônio. Não tem nenhuma compreensão possível. Então mesmo até aquele que é o príncipe da divisão, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino?
Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Então, por que esse juízo é somente sobre Jesus e não olham ao redor, se para outras pessoas, que a prática de exorcismo era muito difusa no tempo de Jesus, por isso tal consideração. Mas se é pelo dedo de Deus, o dedo de Deus é o poder de Deus, se é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Eis aqui o porquê Jesus faz milagres. O reino de Deus chegou. Então Jesus faz milagres para mostrar a chegada desse reino de Deus. O reino é anunciado por Jesus através de palavras e através de gestos, de atos. Então essas duas coisas se complementam. Jesus não curou todo mundo. Essa expressão exagerada que aparece no Evangelho algumas vezes, mas não era possível. Tanto é que Jesus impõe um limite. Jesus sim quer a conversão de todo mundo. Cura algumas pessoas para que todos sejam transformados no seu coração. Jesus continua: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Então, a quaresma, nós insistimos tanto, e a liturgia nos fala tantas vezes disso, é um tempo de conversão. Estar com o Senhor é um outro modo para falar da conversão, da nossa história de sermos companheiros do Senhor. Ele não nos abandona, não nos deixa sozinho, Ele está conosco, nos acompanha. O Senhor é o nosso porto seguro. Então, isso é importante também para que nós tenhamos discernimento no nosso caminho de fé. Porque se Ele não nos abandona, então também é um Deus que não nos faz sofrer. Muitas vezes do sofrimento, e isso é difícil reconhecer, nos vem aquele sentimento de desolação. Estamos sozinhos, abandonados por todos, mas é preciso reforçar a nossa fé em um Deus que é bom, em um Deus que nos acolhe e voltarmos ao Senhor. Hoje, a oração vai dizer assim: à medida que se aproxima a festa da salvação, então já é a primeira vez que se fala desta aproximação da festa da Páscoa. Nós os pedimos, ó Deus, que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério da Páscoa. Que essa quaresma não seja um tempo perdido, mas um tempo da graça de Deus para a nossa conversão. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.